Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários, fiagros, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o Fiagro, o RISA Fiagro RZAG11. Trata-se de um fiagro que tem um histórico bastante interessante de pagamento de proventos, mas no último mês ele apresentou uma queda de resultados. Vamos entender um pouco melhor o motivo dessa queda e ver o cenário desse fundo como um todo ali, ver se seus principais pontos positivos e seus principais pontos negativos. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos passar primeiro pela lista de ativos do fundo, né? A gente tem ali uma lista de 19 ativos, né? A maior posição KPS Agropecuária, indexada a CDI mais 5,5%. Essa KPS Agropecuária é um grupo de 30 anos de experiência, né? É, posicionada ali no oeste baiano. O seu principal plantio é soja, milho e algodão. O próximo é o Atafona, são sementes produtivas, grupo com mais de 40 anos, presente na Bahia, Minas, Goiás e Tocantins. Essa é a característica interessante do Fiagro, junto com uma carteira de fundos imobiliários. Normalmente ele dá uma diversificação geográfica interessante, né? A gente tem a GAPS Agronegócios, né? Também um grupo com 40 anos de experiência, com ativos ali em Maranhão, Tocantins e Goiás. A Celine é um grupo de produção rural, a atuação em Goiás, né? Então, a gestão profissionalizada especializada em soja, feijão e milho. A gente tem o grupo MG, que é um grupo de produção agrícola com 40 anos de história no Mato Grosso. Então, essas são as maiores posições do portfólio do RZAG11. São empresas aí com histórico aí de 30, 40 anos de existência, posicionadas ali em regiões fortes aí do agronegócio do país. Resumindo, então, as áreas, né, onde tem ativos, né, voltados aí aos CRAs do portfólio, né, a gente tem aí principalmente os setores agrícolas do país. Temos uma exposição relevante à soja, né, 47% exclusivamente de soja, 16% a semente de soja. Então, é um fundo ali que depende muito, né, os tomadores de empréstimo, né, dependem bastante do resultado da soja, né? Esse é um ponto importante em relação a esse fundo. O outro ponto bastante importante é que ele é indexado totalmente ao CDI. Então, a oscilação da taxa de juros, né, faz com que o resultado do fundo oscile também. Em termos de prazo, né, a gente tem aí 88% do portfólio com um prazo superior a 3 anos. E como vimos, né, a exposição relevante à soja, né, temos essa notícia recente em que tivemos aí uma quebra de safra, principalmente no estado do Mato Grosso. Então temos aí vários produtores de soja aí com uma expectativa bem baixa em relação à colheita desse ano, que deve impactar aí o fluxo de caixa desse pessoal. Sem dúvida aí é um problema bastante importante, principalmente para quem investe aí nesse tipo de ativo. Vamos dar uma olhada agora também, uma visão macro aí, como estão comportando o preço das commodities agrícolas. Começando então pela soja, né, que a gente comentou agora há pouco, a gente vê aí um histórico longo de mais de 10 anos. O preço vinha aí mais ou menos, né, abaixo aí de R$ 100 o saco de 60 quilos, né, até 2019. Depois o preço disparou, chegou acima de 200 e agora já retomou aí esse processo de queda de preço ali e está estável aí numa faixa de R$ 150. Então, historicamente, o preço ainda está alto, mas não é o valor que foi registrado nos últimos 2 anos. Se a gente olhar o milho também, né, a gente tem uma situação bem parecida, com a diferença que o milho já está num patamar aí bem mais próximo
do histórico de preço antes de 2019. O algodão, que é outra lavoura também bastante vinculada aos ativos do fundo, né? Ele já está também numa situação bem parecida. Ele disparou o preço aí nos últimos 2 anos e aí depois vem numa queda e já está chegando aí a um patamar de preço bem próximo ao que era praticado em 2019. Ou seja, então a gente tinha ali um cenário bastante favorável durante um período aí de 2 anos, né? A produção alta. Agora, especialmente na soja, tivemos aí uma queda da produção e temos um patamar de preço ali que já é ligeiramente abaixo do que foi praticado aí há 2 anos atrás. Então, de certa forma, o fluxo de caixa aí dessas empresas vinculadas a essas lavouras vai ser um pouco mais pressionado nesse período, né? Vamos agora para a demonstração de resultados do fundo. Então, a gente tem aí que no mês de novembro ele já registrou uma queda, um valor bem mais baixo do que registrou em setembro, por exemplo, R$ 1 milhão de diferença. Vale comentar que esse resultado ainda não é reflexo da quebra de safra e nem da queda do preço das commodities, né? A gente teve aí a evolução do CDI no período, então teve uma queda importante do indicador que faz essa indexação de todos os ativos desse fundo. Então, podemos dizer assim, a quebra de safra e a menor preço das commodities ainda não afetou o fundo, uma vez que até o momento, pelo menos, o fundo não informa nenhuma inadimplência dos seus ativos. Mas, de fato, foi o CDI. Essa queda do CDI tem dois efeitos importantes. Por um lado, né, ele ajuda também a diminuir o risco de inadimplência dos devedores, uma vez que o valor devido por eles, né, diminui um pouco, né, pressiona um pouco menos as suas contas. Mas, de fato, para o investidor do RZAG11, ele acaba reduzindo os proventos pagos, né, e é do jogo, né, faz parte aí do processo. Ele segue a indexação dele que está estipulada, né? A outra informação que a gente tem aqui, né, é uma evolução da rentabilidade do fundo. Ele tem tido um dividend yield bastante interessante, né, passando aí de 1% ao mês, né, pelo menos no histórico recente. Vamos então para a comparação do RZAG11 com outros ativos aí dessa área, né? Em termos de dividend yield, o valor dele é um intermediário para alto, né? Ocupa uma posição bem interessante. Sua relação preço-valor patrimonial está descontada no momento, é o segundo melhor indicador desse grupo. É um fundo de boa liquidez, 2,2 milhões de reais, tem bastante interesse de cotista, né? 84 mil cotistas. Ele possui 4% de dinheiro em caixa e um patrimônio de 700 milhões de reais. Um ponto que chama atenção, sua taxa de administração anual ela é um pouco elevada, ali 1,15%. Olhando o histórico de quem investiu há 1 ou 2 anos atrás, né, apesar da queda do valor da cota, ele conseguiu um ganho aí suficiente para superar a inflação no período. Trazendo aqui o histórico de valor da cota, então ele está hoje num valor historicamente baixo, né? Isso daí faz com que o dividend yield seja um pouco mais alto, né? Na casa de 16%. Considerando o CDI atual, né? Esse 16% pode cair para uns 13, 14, né? A gente tem que olhar o dividend yield futuro, não só o passado, para fazer o investimento. E tomar um certo cuidado, especialmente, né, são instrumentos de dívida, né, são complicados, né, tomar muito cuidado com uma exposição, ter uma exposição baixa na carteira a esse tipo de ativo, né. Então ele tem esse histórico de pagamentos aí na casa de 12 centavos por cota e só liquidez de 2 milhões e 200. Então a dica, né, é avaliar aí, fazer um controle de riscos na carteira para quem pretende investir, né? Para quem não é, tem receio, né, desses instrumentos de dívida, é melhor ficar fora do ativo, né? Uma vez aí que, a depender da evolução das coisas, né, essas empresas aí tendo uma pressão financeira um pouco maior, né, podemos chegar a um patamar aí de inadimplência. Então tem que sempre ficar atento a esse tipo de situação, né, e tomar cuidado.
Vamos agora trazer os pontos positivos e negativos do RZAG11. Do lado positivo, apesar da queda das commodities agrícolas, né, ainda o preço está, de certa forma, ligeiramente superior do seu patamar histórico médio, né? Como vários fiagros, né, ele tem um histórico de vendida mais elevado, né? Lembrando que a história não garante o futuro, né? Então a gente tem que olhar para frente também. Ele tem um bom desconto nesse momento em relação ao preço patrimonial e é um fundo de muito boa liquidez. E o preço, né, da sua cota está num patamar historicamente baixo também. Do lado negativo, ele tem um portfólio com exposição relevante à soja, então tem que tomar cuidado com essa situação da quebra de safra. A queda do CDI deverá diminuir o rendimento mensal do fundo daqui para frente, né? A taxa de administração é elevada e o cuidado, né, que todo investidor deve ter de não olhar somente o dividend yield nesse momento ali que ele carrega um histórico ali de uma situação um pouco melhor para o fundo. Então, esses são os principais pontos do RZAG11. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.